Você me perguntou lá no hashtag Leila me ajude o que eu faço com o sentimento de incapacidade. Você também se sente assim, incapaz em algumas situações ou em várias situações da sua vida, como a nossa amiga Monique? Bom, então deixa eu passar a vinheta, eu vou responder para ela e para você. Bom, eu quero agora falar sobre incapacidade, um sentimento bastante comum na vida de várias pessoas, tá? Em algum momento da sua vida você já se sentiu incapaz, não é mesmo? O que você fez para melhorar esse sentimento de incapacidade? Bem, hoje eu quero ajudar uma pessoa que me perguntou lá no hashtag Leila me ajude, e eu vou, Monique, e eu vou falar a pergunta dela, tá? Monique, muito obrigada, viu? Ela permitiu que eu falasse o nome dela. Como eu faço quando me sinto incapaz em várias situações da minha vida, Leila? Hashtag me ajude. Olha só, Monique, obrigada pela sua participação. Tenho certeza que a sua dúvida, todas essas emoções que você tem, inclusive sentimento de incapacidade, vai ajudar muita gente, não só você, tá bom? Olha, Monique, primeira coisa, você já se perguntou, já se fez algumas questões antes mesmo de procurar ajuda, de me procurar? Já fez a seguinte questão: por que é que eu sinto isso, esse sentimento de incapacidade? Por quê? Em que momento isso aparece? Você já se perguntou isso? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa que todo mundo vai fazer, é se perguntar e ver a resposta. Anote a resposta, tá? Pega um papel, uma caneta e anote a pergunta e depois anote a sua resposta. Primeira pergunta é: em que situações e que momentos da sua vida aparece esse sentimento de incapacidade? Você sabe? Se você sabe, anota aí. Se você não sabe, você vai começar agora a prestar atenção no seu sentimento de incapacidade. Leila, só aparece numa única situação: quando eu vou apresentar alguma coisa com um monte de pessoas, ou pelo menos um grupo de pessoas. Não, Leila, aparece em várias situações da vida. Algumas eu nem sei, mas tem outras que eu já percebo. Quando eu vou falar em público, quando eu vou mudar de trabalho, quando eu vou ser promovida, algumas questões da minha vida eu percebo, outras não. Então assim, primeira coisa, anote e comece a observar quais situações isso aparece. Isso é extremamente importante. A segunda pergunta que você deve fazer para você: o que passa pela minha cabeça quando eu sinto incapacidade? Você já parou para pensar nisso? Eu estou na situação, já sei que essa situação é uma situação que me deixa me sentir assim, incapaz. Por exemplo, teve uma paciente que uma vez disse para mim: eu me sinto incapaz toda vez que eu tenho que apresentar algo numa reunião, eu tenho que falar numa reunião. Toda vez que tem que marcar reunião, eu já começo a sentir uma sensação de incapacidade. Parece que eu não vou conseguir ir para a reunião, parece que eu não vou conseguir falar nada na reunião e parece que eu preciso falar algo e eu me sinto incapaz. Então, eu já sei que é essa situação e eu digo: o que passa pela sua cabeça nessa situação? No momento em que você sabe que vai ter uma reunião e você vai precisar falar, ou que apenas tem uma reunião e você não sabe se você vai falar, o que passa pela sua cabeça? Depois, o que passa pela sua cabeça durante a reunião? Você não está falando, quem está falando é outra pessoa, você está apenas quieta. O que está passando pela sua cabeça? Depois, quando você está falando, quando você é
solicitada para falar o que passa pela sua cabeça, tá? Então, você precisa observar o que passa na sua cabeça quando tem o sentimento de incapacidade. Faça essa avaliação também em todas as situações, tá bom? Terceira questão que eu acho que é importante. Você acredita nesse sentimento de incapacidade? Você está na situação, você acredita que realmente você é incapaz? O quanto você acredita? Então, de 0 a 10, se você fosse fazer uma escala de 0 a 10, sendo 0, eu não acredito nisso, e sendo 10, eu acredito demais, se torna tão verdadeiro. Então, faça essa escala. Eu acredito e quanto você acredita de 0 a 10. Vai fazendo em todas as situações, inclusive dentro da situação, como esse exemplo que eu passei para você, do que você se sente, tanto na hora de marcar a reunião, quanto no momento da reunião, quanto durante você está falando. São 3 situações, vamos dizer assim, é uma única situação em 3 momentos. Nesses 3 momentos, você vai me colocar o quanto você acredita e a escala. Porque isso vai trazer para você, Monique, uma ideia, um reconhecimento, um autoconhecimento desse sentimento de incapacidade. Vai te dar uma ideia do que é esse mapa sobre o sentimento de incapacidade. Nós vamos fazer esse mapa, tá? A gente vai mapear quando ele aparece, como ele aparece, quantidade que ele aparece, tudo isso essas perguntas que eu te fiz agora, tá? Isso vai te dar um mapa desse sentimento de incapacidade, tá bom? Bom, tá bom, fiz tudo isso. E agora? Agora, a gente mapeando isso, a gente vai começar a trabalhar onde estão os pontos. Se o ponto é maior do acreditar, nós vamos trabalhar no ponto do acreditar. Se o ponto maior está no pensamento, no que vem na sua cabeça, nós vamos trabalhar esse pensamento. Se for um antecedente, ou seja, uma situação que nem aconteceu, ou seja, apenas foi marcado a reunião e depois lá é tranquilo, foi só no momento de marcar a reunião, ou foi uma ideia, apenas pensar na reunião já me traz esse sentimento de incapacidade. Então, assim, nós vamos trabalhar com essa questão da situação. Então, precisa mapear primeiro, para depois a gente ver o que a gente vai atuar, como que a gente vai resolver isso, tá bom? Posso te adiantar que é importante você procurar a psicoterapia, tá bom? Porque, além de mapear, o terapeuta vai te ajudar a ir de encontro ao que vai trabalhar primeiro, o que vai melhorar primeiro, né? Com esse mapa todo que você vai levar, ele vai saber exatamente onde ele vai mexer, como ele vai mexer, tá? Então, tem várias técnicas, tem várias abordagens, então dá para resolver sim. Mas a primeira coisa que você vai fazer é mapear, tá? Depois procure psicoterapia para te ajudar a resolver isso. Aonde nós vamos começar e o que nós vamos fazer, qual técnica que vai aplicar para essa situação em si, tá bom? A gente precisa primeiro ver o cenário desse sentimento de incapacidade. Aonde e como, a gente tem que estruturar ele para a gente poder entender e saber por onde começar. Imagine um labirinto, é mais ou menos isso que está hoje, um labirinto. Você está na porta do labirinto e você não sabe o caminho e como chegar no resultado. Então, primeira coisa, você vai fazer as perguntas, você vai mapear, porque é como se você mapeasse o labirinto. Eu vou começar por aqui, porque aqui vai dar ali, e aí a gente vai conseguir trabalhar, tá bom? Bem, por enquanto é isso. Espero que eu tenha ajudado você, Monique. Eu espero ter ajudado todos vocês, de verdade, com uma iniciativa, uma iniciação com esse sentimento de incapacidade, um reconhecimento. Na verdade, o que a gente vai trabalhar inicialmente é um reconhecimento desse sentimento, tá bom?
É isso. Um grande beijo. Hashtag Leila me ajude. Manda sua pergunta com a Monique. Deixa lá no meu e-mail ou aqui embaixo nos comentários. Você também pode deixar o seu comentário para que eu possa responder em vídeo, tá bom? Deixa a sua dúvida, tá? E se você tá gostando também, deixa aqui embaixo para eu saber e poder fazer mais vídeos desse assunto ou de outros assuntos. Vai colocando para eu saber, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana, um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau! Curta esse vídeo, tá bom? Tchau!